Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevista onde nós temos aqui o privilégio e o prazer de trazer diversos convidados para falar sobre suas experiências de vida, suas reflexões sobre a consciência próspera, seja no âmbito físico, financeiro, emocional, mental, espiritual, de alguma maneira fazendo com que nossas vidas se identifique e muitas vezes se expanda na sua visão de mundo. O programa Consciência Próspera conta com o apoio do Instituto Viu Segredo, que desenvolve vários cursos. Você pode acessar esse site que está aparecendo aí na tela para maiores informações. Contamos também com o apoio da Academia do Dinheiro, do professor Mauro Calheiro. Você que quer buscar aí desenvolver um pouco o seu lado financeiro, patrimônio, entre em contato com a Academia do Dinheiro. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, está Alexandre Ferreira do Ale Productions. O programa Consciência Próspera, eles está também disponibilizando para você que está compartilhando esse vídeo nas redes sociais, há um livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores é o livro que vai ser sorteado se você compartilhar esse vídeo, essa entrevista, que tenho certeza que será excelente e ótima, com Marcelo Cardoso. Marcelo Cardoso, que é presidente do Instituto Integral Brasil, também é o coach e faz parte também do conselho diretivo da Ethos, né? Do Instituto Ethos, e vai estar falando sobre propósitos de vida. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem, que bom, que bom. Estamos aqui aproveitando esse dia para fazer essa gravação e para falar sobre esse tema tão encantador que é o propósito de vida. A gente gosta também de trazer no início uma questão relacionada com o nosso convidado, né? E como tema propósito, para você e na sua vida, quais foram os lampejos que fizeram com que você identificasse aquelas comprovações de qual seria ou de qual é o seu propósito de vida? Legal. Acho que esse é um tema muito relevante, porque, bom, desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma inquietação existencial desde muito pequeno, um processo permanente de reflexão, de me perguntar, né, sempre um pouco do que mais tem no mundo. E eu fui vivendo isso, tenho uma formação católica também, muito ligado, sempre muito competitivo, ligado a esportes, e essas avenidas foram virando avenidas paralelas para mim. Em um determinado momento da minha carreira, eu já estava fazendo terapia há um bom tempo e era financeiro, trabalhava na Metro Engenharia como gerente financeiro. E comecei a ter essa inquietude de falar, puta, isso aqui é pouco. Financeiro é legal, mas tem mais na vida e eu queria realizar mais coisas. E comecei com essa inquietude. E um belo dia, voltando de um jogo de futebol, eu sou paralisado por uma visão. Estava na Marginal Pinheiros, parei o carro e tive uma visão de que eu estava num lugar, um lugar de natureza, na beira de um lago, eu sentado ali. Aquele era um lugar que ia proporcionar para as pessoas a elevação, a conexão com a espiritualidade pela atividade física. E eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E não tinha a menor ideia de como fazer, mas fui mobilizado. Cheguei na minha casa, comecei a chorar, falando para minha esposa, putz, é isso que eu quero fazer. E comecei a procurar, e procurando, no primeiro momento estava procurando muito fora. Achei um livro chamado Corpo Sem Idade, de uma terapeuta chamada Chris Grisco. Fantástica essa terapeuta. E foi terapeuta da Shirley MacLaine e tal. E lendo o livro, falei, putz, é isso aqui. Aí cheguei no escritório, mandei um fax para o The Light Institute nos Estados Unidos, dizendo o seguinte, eu tenho um projeto, tudo que você fala tem muito sentido, eu queria saber mais como é que eu faço para ir para aí. 2 horas depois, chegou um fax de resposta. A Cris Grisco vai estar no Brasil esse final de semana. Nossa! E aí eu fui para o Rio de Janeiro encontrar a Cris Grisco, e lá falei para ela, ela ficou encantada e falou, olha, entre o Natal e o Ano Novo, a gente vai fazer um workshop nos Estados Unidos, lá perto de Santa Fé, em Galisteu. E ela falou, e esse seminário vai se chamar Propósito de Vida. Uau! E aí eu fui para os Estados Unidos na noite de Natal, de 25 de dezembro de 94, na virada de 94 para 95. Passei lá uma semana profunda no deserto do Novo México, um trabalho, e a Cris Grisco coloca para mim, realiza o projeto dentro de você primeiro.
Quando isso estiver maduro dentro de você, o fora se manifesta. Foi uma lição grande. E de lá para cá, nesse momento, eu saí da Método e fui convidado para trabalhar com entretenimento no Play Center, que depois eu fui para o Hopi Hari. E depois da minha experiência no Hopi Hari, quando eu saí de lá muito fortemente, ficou mais... O Irving Swallow, que escreveu Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, ele fala uma coisa muito interessante sobre o propósito. O propósito não é importante pelo que você realiza fora, mas ele é mais importante pelo espaço que cria no seu sistema para você ampliar o significado e como você atua na vida. E nesse momento, depois de uma experiência profunda no Hopi Hari, essa ideia de um propósito que era o propósito de trazer para as organizações a evolução de consciência, a espiritualidade para as pessoas na relação com o seu trabalho no ambiente de organizações, ficou claro para mim naquele momento. E agora, depois de ter saído da Natura, isso decantado, destilado, a ideia de um propósito de estar a serviço da transformação humana, para que as pessoas maduras se conectem em comunidade, com propósito compartilhado, possam transformar os sistemas e fazer a emergência da espiritualidade ou do planeta de regeneração. Coisa interessante. Quer dizer que um despertar, um lampejo começou na Marginal. Na Marginal, isso mesmo. E uma das coisas que você falou da Cris Grissom, e uma das coisas que foi marcante também foi aquele livro que ela fez do parto. Que nasceu no mar. Teve o Papo, o filho dela, que nasceu numa ilha no Caribe. É um livro lindo, com fotos, imagens. Ela teve Eu conheci esse filho dela. Olha que bacana. Para as pessoas que estão acompanhando a gente aí via internet, que talvez até nem pegue aí a Marginal, quais os primeiros passos você daria como dicas para as pessoas realmente conquistarem, despertarem para esse seu propósito de vida, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito relevante. Na minha convicção, todos nós temos um propósito de vida. Do Fernandinho Beiramar, a Madre Teresa de Calcutá, todo mundo tem um propósito, que é o quê? Colocar a sua própria evolução a serviço do outro, a serviço da sociedade. Esse é o movimento natural de todos nós que estamos nessa jornada evolutiva. Agora, o que distingue o meu propósito do seu propósito, do propósito de quem está nos assistindo, é o conjunto das nossas experiências. Então, a melhor fonte para você investigar onde é que está a distinção do seu propósito está na sua história de vida. Na tua história de vida, entender os principais eventos e como esses eventos foram criando uma trama, criando um tema central. Quando você olhar, responder essa pergunta, se você fosse escrever o roteiro de um filme ou um livro, qual é o título? Tem um tema central que alinhava a sua vida e para os eventos positivos e negativos. E às vezes as coisas que mais nos viciaram, que mais nos criaram dor, são fonte de força, são fonte de virtude. Quando você coloca isso a serviço do outro, você para de cobrar o mundo e as pessoas de quererem te aceitar ou te reconhecerem, e você passa a oferecer o que você mais deseja. Então é olhar para os principais eventos, para a tua história de vida, as coisas que você faz bem, as áreas de aprendizagem, para quem tem uma crença mais ampla, olhar no seu psiquismo, o que será que você já carrega ao longo de existências que faz o seu DNA espiritual ficar destilado e te colocar a serviço? O que você pode colocar a serviço da humanidade? É uma coisa bem interessante isso que você comentou, que é nessa história mesmo, as dores, porque eu conheço várias pessoas, inclusive alguns até passaram aqui pelo programa Consciência Próspera, que começou o seu despertar exatamente naqueles momentos de maior crise existencial, maior crise no processo da vida, e aí começa a trabalhar com aquilo que estava realmente incomodando com maior dificuldade, né? Isso que a maioria das pessoas que despertam para essa reflexão de propósito estão entre os seus 35, 45, 50 anos, que na realidade é uma crise gerada pela crise existencial, pela crise do significado, pela individuação, como diz o Jung. Mas a maternidade é uma crise maravilhosa, a perda de emprego, a morte de alguém, ou seja, porque a crise chacoalha o teu sistema, chacoalha a tua fisiologia, nesse espaço de chacoalha que se abrem brechas para você questionar os seus hábitos arraigados, as suas crenças,
estruturadas, as crenças limitantes, você abre o espaço e fala, bom, o que eu estou fazendo da minha vida mesmo? Bom, você comentou sobre algumas empresas que você já trabalhou, a Play Center, Hopi Hari, Natura, e tem algumas frases, algumas crenças, né, que você estava falando sobre crenças também, que é bem vigente, inclusive nesse âmbito, na área comercial, que é time is money, tempo é dinheiro. Né? Comente, por favor. Acho que tem separação, esse tempo é dinheiro vem de um tipo de crença que eu acho que dá para desafiar um pouco. Primeiro, porque tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Sim. E começando por tempo, eu tive em 2006 na Índia e aprendi lá com Shri Ravi Shankar, quando estive no ashram dele. Ele tem um livrinho muito interessante sobre o tempo. Na visão cosmológica hindu existem 3 tipos de tempo. O tempo cronológico, o tempo psicológico e o tempo cósmico, o tempo cosmológico. O tempo cronológico é o tempo mecânico que a gente conhece, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E ele é uma fonte de angústia, porque ele é o tempo pelo qual as pessoas medem as suas interações com a realidade. Porém, hoje, cada vez mais, com a internet, o trabalho ficando menos braçal e cada vez mais virtualizado, com o uso cada vez mais do pensamento, cada vez mais das trocas, é da natureza do tempo psicológico que se dão as interações e as relações. E o que significa o tempo psicológico? Significa que, ao mesmo tempo que no tempo cronológico eu e você estamos aqui de corpo presente, sim, a minha mente pode estar, enquanto eu falo com você, lembrando de algo que eu fiz ou deixei de fazer e ansioso por algo que eu tenho para fazer. Então, essa ideia do tempo mecânico, linear, se colapsa nessa experiência do tempo psicológico, baseado em como a gente se relaciona com a memória e com as nossas experiências. E isso é muito pouco dado no ambiente das organizações, se reconhece pouco isso. Então, você vê, por exemplo, a CLT querendo limitar o trabalho à distância, quando a pessoa está em casa, mas eu trabalho 24 horas por dia. Eu estou no meio do meu banho, os melhores insights que eu tenho no trabalho eu tenho correndo, que é no meu tempo de lazer. Sim. Então, essa natureza do tempo psicológico e como as pessoas lidam com isso. Acho que o grande aprendizado, e as pessoas hoje, boa parte da fonte de estresse das pessoas é esse conflito entre o tempo psicológico e o tempo cronológico. As pessoas estão sempre vinculadas ao passado ou muito ansiosas com o futuro. Então, essa capacidade de estar presente, reconhecendo essas dimensões simultâneas, é o que te dá a ponte para o tempo cosmológico, que é a possibilidade de experimentar o eterno e absoluto, só se dá em um lugar, aqui e agora. E aí, para falar de dinheiro, não dá para falar de dinheiro também nessa perspectiva de dinheiro como matéria, ou de dinheiro como algo físico. E cada vez mais, dinheiro é um elétron trafegando a velocidade da luz. E também aprendi na Índia que dinheiro é energia, que dinheiro tem fluxo. E é menos o quanto eu tenho, o quanto eu me apego e o quanto eu não tenho, e quanto mais eu sou veículo para esse fluxo passar através de mim e por mim. Muito bom. A gente costuma até dizer que os computadores, o carro, a câmera, tudo meio que também vive uma espécie de contato psicológico, que o dinheiro também ele tem essa sintonia psicológica. O que você acha dessa ideia de que o dinheiro, então, é uma energia e também tem o seu aspecto emocional que influencia? Como é que você vê essa perspectiva? Existe uma perspectiva também psicológica de interatividade com o dinheiro que faz com que ele flua mais ou flua menos para aquela pessoa? Sem dúvida. Eu acho que se você reconhecer dinheiro como energia, e na visão indiana, a energia do dinheiro vibra no mesmo chakra da sexualidade, do chakra básico e do Swadhisthana, do segundo chakra. Então, essa energia está baseada na fisiologia, na sobrevivência e na relação com o prazer. Na visão indiana, o que você precisa fazer, como é que você faz a tua energia subir para os níveis mais sutis. E a energia do dinheiro é a mesma coisa. Se você mantém a tua energia estagnada, travada no seu quadril, ela vai ficar ali. Agora, se você falar... A visão judaica é bem interessante para lidar com o dinheiro, que é como é que você faz girar a roda da fortuna, como é que você ganha, como é que você gasta, como é que você investe, como é que você poupa e como é que você doa.
Então, como é que você... E aí eu faço um trabalho voluntário toda terça-feira e geralmente essa questão de dinheiro aparece. As pessoas falam, eu gasto mais do que eu ganho, eu estou sempre em dívida. Isso é uma forma de como você lida com o dinheiro. Se você gasta mais do que você ganha, significa que você está doando, você está usando mais energia do que você recebe, ou se você está acumulando. Então, como é que você lida com essa energia e coloca ela a serviço? Porque eu acho que, e aí, falando da dimensão psicológica, o que faz a questão psicológica e emocional ser um grande impeditivo para o dinheiro é o conjunto de crenças arraigadas, tanto do ponto de vista coletivo, da cultura, quanto do ponto de vista individual, de como cada um se relacionou com o dinheiro a partir da sua história de vida. E essas crenças limitam a sua relação com o dinheiro, porque você tem toda a questão cultural, judaico-cristã, de culpa, um ranço católico, num país que tem isso, e a história da maioria das pessoas de ter vindo de uma origem mais humilde, de escassez e de acreditar que tem falta o tempo todo. Né? Uhum. Você falou sobre dinheiro. O título do programa é Consciência Próspera. Para você, Marcelo, o que é prosperidade? Prosperidade é estar a serviço do fluxo de abundância do universo. Você pode escolher, acho que um pouco do que a gente estava falando, olhar para a vida com esse sentimento de falta e de escassez, ou você pode... E aí você acha motivo de escassez e de falta por todo lado. Ou você pode olhar para a vida e ser absolutamente grato pelo fluxo de abundância que é permanente no universo, que está em permanente criação. Você pode... Então, prosperidade, e tem uma diferença entre ser próspero e ser rico, né? Eu posso estar com $1 bilhão numa ilha deserta, eu sou rico, mas não sou próspero. Então, prosperidade significa a capacidade que eu tenho de transformar riqueza, ou esse fluxo de abundância, que impacta a mim e a todos os outros. Uma das coisas que a gente observou até na sua fala é que você migrou de um capital financeiro para um capital humano. E aí a pergunta que vem em seguida é assim: é possível e como seria esse casamento entre dinheiro e espiritualidade? Eu acho que esse é um falso dilema. E é um falso dilema, de novo, vou citar a Índia, e agora um outro mestre lá, o Sri Aurobindo e a mãe. Quando nós estivemos na Índia, tem um ensinamento da mãe muito interessante, e de novo a gente está falando de uma crença limitante. A maioria das pessoas que entraram numa busca espiritual começam a colocar o dinheiro, voto de castidade, dinheiro é ruim, eu não quero dinheiro, para ser espiritual o dinheiro me conspurca. E o que a mãe dizia de novo, dinheiro é energia. E quando os buscadores espirituais abrem mão da sua energia de dinheiro e financeira, essa energia fica disponível. E quem toma essa energia são os materialistas, que usam a dele mais a energia disponível de quem faz a busca espiritual. E ela disse uma coisa muito interessante, que é a serviço da evolução da espiritualidade ou da descida da supramente, como Sri Aurobindo e a mãe dizem, você tem que tomar a sua energia do dinheiro a serviço de um propósito espiritual, que é para colocar para as ações da espiritualidade terem mais impacto, terem mais força. Ou seja, tudo que a gente está vivendo aqui em volta exige recurso. Então é como é que eu coloco a serviço de uma causa espiritual e de uma causa superior a energia do dinheiro. E mais, a minha experiência na Natura e em alguns outros lugares é que quando você cria uma proposta de valor que começa de uma dimensão filosófica e espiritual, o dinheiro passa a ser, a prosperidade passa a ser uma consequência dessa proposta de valor. Bom, a gente está aqui já vendo que chegamos no nosso tempo cronológico ao final aqui do programa. Já queremos agradecer aqui a participação aqui do Marcelo Cardoso aqui no programa Consciência Próspera e pedir para você deixar então uma mensagem para o nosso amigo internauta, a mensagem final. Eu acho que a mensagem para você a gente vive hoje o privilégio de estar no momento da humanidade onde nós vamos ser os primeiros seres nesse planeta conscientes do próximo passo evolutivo que esse planeta vai dar. E a gente vive um momento maravilhoso. Por um lado, a humanidade encontrou recursos tecnológicos, econômicos, financeiros para resolver o seu problema. Por outro lado, pelas dificuldades, pelos conflitos, a gente se degladeia e corre o risco de extinção da nossa própria espécie.
e que você possa ser inspirado por esse momento para fazer um profundo contato com a sua programação de vida, com a dimensão mais profunda do porquê você está aqui. Você não está aqui para comer, para dormir, para fazer sexo, para casar, para ter filhos, para ter dinheiro, ou seja, todos esses são pretextos de algo muito maior, que está na essência. Você não precisa buscar em nenhum lugar, você não precisa comprar uma casa, não precisa ter dinheiro, não precisa casar, não precisa fazer nada disso. Quando você se aquieta, alonga a sua respiração, você encontra a fonte inesgotável da expressão divina aí mesmo, onde você está. Muito bem, onde nós estamos, nesse aqui e nesse agora, a gente vibra nessa gratidão aqui com Marcelo Cardoso e agradecemos a você também que está prestigiando o programa Consciência Próspera. Se você gostou desse programa, da fala, da partilha, das experiências de vida do nosso convidado, compartilha com seus amigos, com seus conhecidos e até com aqueles que você nem conhece tanto, mas que acha que vai se beneficiar com essas informações que foram aqui veiculadas. Lembrando que se você compartilhar nas redes sociais, estará concorrendo ao livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E o Marcelo Cardoso e a Delmar também me parece que uma vez ao ano ministram um curso chamado Propósito de Vida, aí no Instituto Evoluir, onde estava aparecendo no GC todo o tempo que ele estava falando aqui nessa entrevista. Um beijo e luz para você e espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!